para explicar a vocês o que é um ponto de virada, mas de uma maneira diferente daquele ponto de virada que vocês conhecem. Por que se dá tanta importância a esse aspecto técnico do roteiro chamado ponto de virada? Primeiro porque esses pontos de virada, eles são as cenas mais acentuadas dentro da história e que ele permite nessas cenas algumas transformações dos personagens e transformações da história. Normalmente o roteiro tem vários pontos de virada, mas tem dois pontos de virada assim que eles são essencialmente importantes. Você não pode esquecer deles. Qualquer filme, qualquer obra de dramaturgia observa esses pontos de virada, que são dois: do primeiro para o segundo ato, do segundo ato para o terceiro ato. Eu vou mostrar para vocês agora qual a novidade para esse ponto de virada. A gente agora tem uma teoria para o ponto de virada, que é uma teoria da narrativa, que é uma teoria da própria literatura, que é uma teoria que vem da linguística e da semiótica das paixões, em que trabalha esse ponto de virada do ponto de vista da ação, mas também do personagem. O que acontece no personagem para a história virar e o personagem se transformar também. Essa é a novidade. Sid Field foi um dos teóricos de roteiro que mais falou sobre o ponto de virada. E o ponto de virada dele está muito certo. Essa teoria, ela se encaixa naquela teoria do Sid Field, só que ela se aprofunda mais e ela entra no personagem, que o Sid Field naquela época dizia que ele não conseguia ir para o personagem. Enxergar o personagem, enxergar transformações, a alma do personagem, o sentido do personagem, como eu estou falando para vocês. Na época, Sid Field falava que ainda não dava para ele alcançar. Ele não tinha ferramentas para poder chegar a esse nível. Ele chamava essa área onde estão os personagens, onde estão as suas emoções, onde estão o seu sentir, como a área invisível da narrativa. A área que não se pode ver. Ele falava que o roteirista, para escrever essa área dos personagens, era como se ele estivesse descrevendo o sol em um dia nublado. Ele não conseguia ter acesso às paixões dos personagens. Ele não conseguia ter acesso ao sentir dos personagens. Agora, essa teoria não. Ela chega até o sentir e as paixões dos personagens, exatamente porque ela é uma teoria. Eu vou falar aqui para vocês sobre dois roteiros, que é o roteiro de Parasita e o roteiro do Coringa. A cena mais acentuada, aquela cena que vai dar o ponto de virada em Coringa do primeiro para o segundo ato, é quando Arthur mata os rapazes dentro do metrô. Aquela cena é a cena mais tensa nesse primeiro ato. É a cena que fecha o primeiro ato. É a cena que vai modificar o personagem. O personagem, depois que ele mata os rapazes no metrô, ele faz uma dança, ele se transforma, ele volta diferente. O ponto de virada é aquele que a história muda e o personagem também muda. Por isso que a gente chama o ponto de virada principal. A partir dali já vai ser o segundo ato, onde o Arthur vai manipular a mãe, vai tentar descobrir o pai, vão ocorrer outras ações diferentes do primeiro ato a partir daquele ponto de virada que foi a morte no metrô. O segundo ponto de virada de Coringa, ele ocorre exatamente quando Coringa novamente mata, dessa vez ele mata sua mãe. Após matar a mãe, o Coringa volta mais forte, ele se acha mais potencializado, ele acha que não depende mais dos remédios. Então aquela cena do Coringa matando a mãe é a cena mais forte do segundo ato. E ela vai ocorrer exatamente no final do segundo ato. Então os dois pontos de virada, eles ocorrem através de cenas bastante acentuadas. A gente chama isso de cenas tensivas. Essas cenas, elas são tão fortes que normalmente, quando o personagem está agindo nesse ponto de virada, normalmente a sua cognição é nula. O personagem age só pela paixão, só pelo aquele impulso passional, sem o raciocínio frio da razão. Então assim, a gente chama isso de uma perca de uma cognição e uma exposição do personagem apenas nas suas paixões. O ponto de virada, do ponto de vista do personagem, é brusco, ele é um acontecimento brusco que retém o personagem e principalmente o que caracteriza o ponto de virada é que ele é uma surpresa. O ponto de virada precisa ser surpreendente, ele é uma surpresa. A gente chama esse ponto de virada, essa surpresa, toda essa movimentação de acentuação de uma cena como sendo um acontecimento extraordinário. O ponto de virada é um acontecimento extraordinário, é diferente dos outros acontecimentos, exatamente por causa dessa tensão da narrativa, essa tensão nos personagens. E ele se chama extraordinário
porque ele é concessivo, porque esse evento não é esperado nem pelo espectador, nem pelo personagem, e ele é concessivo e porque ele é uma surpresa, porque ele não ocorre como ele estava previsto, como implicava que seria ação. Ação implica numa reação. A gente pega agora o roteiro de Parasita. O roteiro de Parasita tem 3 blocos, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, bem definido, e para cada final de um ato desse também existe um ponto de virada. O Parasita é um filme muito longo. Os pontos de viradas, eles são cenas longas porque tem vários personagens para se transformar dentro da narrativa, né? Tem a família pobre e a família rica, e todos esses personagens, principalmente da família pobre, eles precisam de transformação. Então o ponto de virada em Parasita, do primeiro ato para o segundo ato, é a cena da governanta tocando a campainha. Aquela cena é surpreendente, ninguém espera aquela cena. Aquela cena é o começo de uns novos acontecimentos. A partir daquela cena vai se desenvolver o segundo ato inteiro. Ela é uma cena não esperada, surpreendente, pega o personagem de surpresa, deixa os personagens sem saber o que fazer. Aquilo é uma cena que a gente chama de ponto de virada. Por quê? Porque ela toca nos personagens, porque ela modifica a história. Por isso essa cena é acentuada. E o segundo ponto de virada? O segundo ponto de virada de Parasita é do segundo para o terceiro ato. Esse ponto de virada, mais uma vez, ele tem que transformar a história, ele tem que transtornar os personagens, né? Ele precisa causar emoção, ele precisa causar acentuação na ação. O ponto de virada de Parasita, do segundo para o terceiro ato, ocorre na manhã após a tempestade. O ponto de virada não é aquela tempestade. Aquela tempestade só faz eles voltarem para a casa deles. Ela é muito mais figurativa do ponto de vista da temática do filme. Eles voltam para o porão de casa. É uma cena magnífica, mas a cena que vai surpreender tudo é a cena seguinte. A família pobre está no ginásio quando recebe um telefonema da família rica, chamando essa família para trabalhar de volta na mansão, porque vai haver uma festa do filho deles no dia seguinte. Aquela cena é uma surpresa. Ela não estava sendo esperada. Foi uma cena que surpreendeu, eles ficaram sem saber o que fazer e voltaram novamente para a mansão. Quando eles chegam na mansão, a partir daquele momento, a partir daquela cena, que é um ponto de virada, eles voltam transtornados. Então o terceiro ato, ele ocorre a partir daquela cena que tem a sua acentuação, especialmente porque ela é surpreendente. A base do ponto de virada é a surpresa. Eu tenho um livro que explica profundamente o que é um ponto de virada, o que são esses acontecimentos extraordinários. Dentro da teoria dá para aprender o que é uma implicação, o que é uma concessão. Os eventos que os personagens esperam que aconteça, e quando ele acontece, isso é uma implicação. O personagem está sempre dentro de uma implicação. A família pobre com a família rica, ela fez um arranjo para desenvolver um trabalho dentro da família para ganhar dinheiro. Então implicava que tudo iria dar certo do primeiro ato para o segundo ato, estava tudo correndo bem. A cena seguinte é uma concessão, ela vem de imprevisto, ela é concessiva, ela quebra a implicação, né? Então é uma cena que propõe uma transformação, propõe um choque nos personagens daquilo que ele esperava, assim como o ponto de virada do segundo para o terceiro ato. A família também é surpreendida, a família pobre, quando a família rica liga e chama. Para eles, assim, tudo tinha acabado. Implicava que a volta da governanta, que toda aquela enchente, que toda aquela problemática que a família pobre passou, implicava que todo o plano que eles tinham feito para se infiltrar dentro da família rica já tinha ido por água abaixo, né? Acontece que eles são surpreendidos. Há uma concessão aí e modifica o ser dos personagens. Todo personagem sai diferente de um ponto de virada. O que modifica no personagem em um ponto de virada é o seu sentido. O sentido do personagem também toma outro rumo, e todas as ações que houverem depois de um ponto de virada, elas existem, elas ocorrem em razão das emoções dos personagens, da transformação desse sentir desse personagem. Esse ponto de virada, ele existe para você equilibrar a sua história e consiga fechar ela bem.